Graça e paz a todos. Diz o texto de Êxodo, capítulo 3, versículos do 13 ao 15. É o episódio em que Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, e se aproxima do Monte Horebe. Então ele vê uma sarça, um arbusto, que estava pegando fogo. Só que o fogo não consumia o arbusto. O fogo queimava, mas não queimava o arbusto. E ao se aproximar desse arbusto, então Moisés tem um encontro com Deus. Deus faz um chamado a Moisés. Mas eu queria compartilhar especificamente as palavras do versículos 13 ao 15. Diz assim o texto: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Glória a Deus. O primeiro ponto de destaque nesse texto é a pergunta de Moisés, a argumentação de Moisés. Às vezes parece que Moisés quer colocar algum empecilho no seu chamado, mas a pergunta de Moisés ela não é vazia de sentido, não é uma mera hipótese, uma possibilidade, uma probabilidade. Moisés, nós não podemos esquecer que Moisés foi criado no Egito. Moisés foi criado na corte, era um príncipe do Egito. Moisés conhecia muito bem a realidade dos israelitas, conhecia muito bem o sentimento dos israelitas. E é com base nessa visão que Moisés tinha dos israelitas que ele faz essa pergunta. Existia uma real possibilidade de que os israelitas não conhecessem ao seu Deus, que os israelitas tivessem perdido a identidade de Deus, não soubessem identificar ao seu próprio Deus. Então Moisés faz a pergunta, e quando eu chegar lá e disser que o Deus dos antepassados me enviou, e eles perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou dizer? Porque eles havia possibilidade de que os israelitas pudessem ter perdido a sua identidade em Deus, não soubessem mais identificar Deus. E por que isso poderia acontecer? Quais seriam as causas dos israelitas não reconhecerem mais a Deus, não identificarem mais ao seu próprio Deus? Uma das causas ou dos motivos que poderiam ter levado os israelitas a perderem essa identificação com Deus poderia ser o meio e os relacionamentos. O meio, ali o Egito, haviam várias divindades, vários deuses eram cultuados, eram referenciados, havia muita reverência a deuses, a divindades, a astros. E também os próprios relacionamentos. Haviam outros escravos de outros lugares, de outros povos, de outras culturas, e esses escravos também cultuavam, também referenciavam a outros deuses. Então, o meio e os relacionamentos dos israelitas com outros povos poderiam ter feito com que eles esquecessem a identidade do seu próprio Deus, esquecessem o relacionamento, esquecessem de se identificarem com o seu próprio Deus, com Yahvé.
também a situação que eles estavam vivendo também poderia ser um dos motivos que eles perderam essa identidade. Talvez a opressão, a humilhação, o sofrimento tivessem feito com que eles não se identificassem ou esquecessem a identidade deles em Deus. Talvez a sensação de abandono, a impotência, a frustração também tivessem feito com que eles perdessem a sua identidade com Deus. Enfim, o meio, os relacionamentos e a situação em que estavam vivendo talvez possam ter sido a causa ou os motivos deles perderem a sua identidade com Yahvé, com o seu Deus. Mas a resposta que Deus dá a Moisés é algo fantástico. Em primeiro lugar, Deus diz: eu sou o que sou. Deus não diz a Moisés: pois é, Moisés, boa pergunta. Como é que eu vou me identificar? Como é que eu vou me mostrar? Como é que eu vou ser reconhecido pelos israelitas? Não, Deus imediatamente falou, ele não pensou quem ele era. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sou Deus. Eu sou o que eu sou na minha grandeza, na minha majestade, nas coisas que eu realizo. Eu sou o que sou. É isso que Deus diz de imediato para Moisés, a plenitude do autoconhecimento de Deus. Eu sou o que sou. E a segunda parte da resposta, eu sou. Eu sou, então, é algo mais tremendo ainda. É algo muito complexo nós começarmos a falar sobre o eu sou. Mas basta nós lembrarmos dos evangelhos, das autorrevelações de Jesus. Jesus se autorrevelando: eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou. Essa é a autorrevelação de Jesus como Filho de Deus. E esse eu sou é o mesmo sentido, é a mesma grandeza que Deus se apresenta, que Yahvé se apresenta a Moisés. Diga que o eu sou te enviou. Eu sou a autorrevelação de Deus. E isso implica, como nós já vimos em outras oportunidades, que Deus não está sendo, Deus não foi e Deus não será. Deus é. Se nós pudéssemos olhar para qualquer ponto da história, da eternidade, do infinito, nesse ponto, Deus é. Qualquer ponto que conseguíssemos ver, Deus é. Ele é eternamente. Ele é amor. Ele é justiça. Ele é misericórdia. Ele é bom. Deus é. Em todo momento, em todo tempo, Deus é. E deixando de lado todas as considerações teológicas que poderia se fazer em cima dessa grandiosa afirmação, autorrevelação de Deus, eu sou, eu gostaria de compartilhar apenas a ideia do ser, que Deus é, sem variação, sem mudança. Deus é, ou seja, a identidade imutável do nosso Deus. Quando nós estamos em alguma situação difícil, nos metemos numa encrenca, fizemos ou falamos algo que não era para fazer, que não era para falar, e isso vai nos trazer consequências, nos trazer prejuízo, vai nos trazer danos. Nós ficamos com medo, ficamos receosos, nos arrependemos de ter feito. O que nós fizemos? Clamamos a Deus por misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia e não permita que essa consequência, que esse prejuízo, esse dano venha sobre a nossa vida. E se Deus agir, porque Deus pode não agir, se Deus agir, Ele não está sendo misericordioso, porque Deus é misericórdia. Deus não pode agir com injustiça, porque Deus é justiça. Deus não pode agir com maldade, porque Deus é benignidade.
Quando nós clamamos pela misericórdia de Deus, Ele não pode agir de outra forma senão com misericórdia, porque Deus não está tendo misericórdia. Deus é misericórdia. Deus não está nos amando. Ele é amor. Ele não poderia agir de outra forma. Ele não poderia agir com ódio, porque Deus é amor. Ele é o que é. Essa é a sua eterna identidade imutável. Por isso ele diz a Moisés: eu sou o que eu sou. E, digamos, em outras palavras, com temor diante de Deus, e eu não posso ser diferente, porque eu sou isso, é isso que eu sou. Deus dizendo: eu sou amor, eu sou benignidade, eu sou bondade, eu sou justiça. É isso que Deus estava dizendo: eu sou o que sou. Então ele não pode agir de forma diferente da sua identidade. Ele não pode agir de forma diferente do que ele é, porque ele é Deus. Ele não muda, imutável, ele permanece para sempre. Glória a Deus. Agora, quando nós olhamos para nós, seres humanos, a coisa fica completamente diferente, porque nós somos totalmente mutáveis, ou como dizia o poeta, somos uma metamorfose ambulante. E até certo ponto ele tinha razão, porque nós precisamos constantemente rever alguns conceitos. Não podemos ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas, porém, entretanto, nós somos exageradamente instáveis. Mudamos com muita facilidade, com muita frequência, mudamos por qualquer coisa. Não quero aqui entrar no mérito, né, da mudança dos conceitos, mas somente no plano das ações e dos comportamentos. Coloquei algumas situações aqui para que a gente possa refletir. Aquela decisão que nós tomamos sobre o regime, né, sobre os estudos, sobre a capacitação, sobre o empreendimento que faremos, sobre a bebida, sobre o cigarro, sobre o gasto excessivo. Quantas pessoas prometem não vou beber mais, ou sabendo que o cigarro faz mal, não vou fumar, vou parar de fumar. Mas dali a pouco já não consegue, já muda, já alguma coisa desestabiliza e aí volta a bebida, volta o cigarro, o regime, não, vou começar o regime. Aí de repente quando vê, não, o regime não, estou bem assim, não estou tão ruim. E assim é. E assim nós somos. Nós mudamos rapidamente. E assim nós somos. Mudamos com facilidade, mudamos com muita frequência, mudamos num de repente, nossos pensamentos, nossas emoções, o nosso gosto, a nossa visão, nós mudamos assim, somos muito instáveis. Muito instáveis. Se formos trabalhar outros conceitos, o amor, não podemos dizer que somos amor, eu sou amor, porque às vezes nós estamos amando e às vezes não estamos, às vezes estamos odiando, às vezes nós somos justos e às vezes nós somos injustos. Então essa é a grande questão, por isso que Deus é, e nós no máximo estamos sendo, se é que nós somos verdadeiramente alguma coisa em sua plenitude, mesmo que por um curto período. Deus é, ele não muda, nós não, nós mudamos, nós variamos, e as nossas variações são muitas vezes radicais. Como se diz, nós passamos da água para o vinho, às vezes em questão de minutos. Às vezes uma situação muda a nossa realidade, muda o nosso pensamento, muda o nosso desejo, muda a nossa vontade. Mudamos assim, do nada. E quanto à nossa identidade em Cristo? Nós, chamando para nós agora cristãos,
Será que mantemos a nossa identidade em Cristo imutável ou não? Quantas vezes na hora da murmuração não sai o palavrão? Quantas vezes na hora da pressão não sai a mentira? Quantas vezes na hora da raiva não sai a injustiça? Quantas vezes não fomentamos o sentimento de vingança quando na traição? Quantas vezes não sai a ofensa e a agressão verbal ou até mesmo física na hora da discussão? E isso nem sempre é numa relação com quem não é cristão, como num trabalho, por exemplo. Às vezes em relação à igreja, às vezes em relação a um outro irmão, às vezes é dentro da própria família que isso acontece, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Às vezes o casal passa o dia inteiro bem, mas de repente no final do dia já essa relação muda e aí a briga, a discussão e todo aquele clima já vem para o casal. Às vezes na família passam bem os pais e os filhos ali, né, o dia, a semana numa boa, e chega o fim de semana, parece que toda essa situação muda. O que acontece? Acontece que nós somos iguais àquele povo que foi liberto. Nós somos iguais aos israelitas que estavam lá no cativeiro, ou melhor, na escravidão no Egito. Nós somos iguais a eles, como seres humanos, somos iguais a eles. Quais foram os motivos que fizeram com que eles esquecessem a sua identidade com Deus? Primeiro, nós vimos já ali o meio que eles viviam, os relacionamentos que eles tinham e também a situação em que eles estavam vivendo. Muitas vezes essas também são as causas das nossas mudanças, das nossas instabilidades. Esses são os motivos de nós não mantermos a nossa identidade em Cristo, não mantermos o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade. São talvez as situações em que nós vivemos, as condições em que nós vivemos, os nossos relacionamentos, o meio em que nós vivemos talvez esteja afetando e muito o nosso relacionamento com Deus, a nossa identidade em Cristo. Porque quando a situação vem, quando a crise vem, quando a discussão vem, nós esquecemos quem nós somos em Cristo. E aí perdemos a bondade, perdemos o fruto do Espírito, deixamos de ter amor, deixamos de ter misericórdia, deixamos de seguir a palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E no entanto, como nós vimos aqui, de repente ali no meio da murmuração por algo que deu errado, já sai aquele palavrão. Esquecemos quem nós somos, perdemos a nossa identidade em Cristo Jesus. Aquele povo não foi duro de coração apenas naquele momento, apenas em não reconhecer a Deus, porque quando Moisés caminha com eles, tira eles, liberta eles, conduz eles pelo deserto, eles mantêm a mesma condição, eles mantêm o mesmo comportamento. Quando Moisés demora muito para eles no monte, já fazem um Deus, já fazem uma imagem, uma escultura para poderem adorar. Então eles esqueciam rapidamente aquilo que Deus havia feito para eles. A ação, eles perdiam rapidamente a identidade com Deus, a relação com Deus, não identificavam Deus na sua vida, e assim também somos nós. Rapidamente perdemos a nossa identidade com Deus, a nossa identificação com Deus. Precisamos olhar para essas coisas, precisamos refletir sobre o meio em que estamos vivendo e convivendo, precisamos refletir sobre os nossos relacionamentos, precisamos refletir sobre as situações em que estamos passando, que estamos vivendo, e se elas têm afetado
o nosso relacionamento com Deus, a nossa identidade em Cristo Jesus, quem nós somos em Cristo Jesus. Não podemos perder a nossa identidade, não podemos negligenciar que essas situações podem nos tirar da presença de Deus, fazendo com que venhamos a perder a nossa identidade em Cristo Jesus. Por isso, a minha oração é que possamos refletir sobre isso, refletir sobre a forma com que estamos vivendo, refletir sobre os nossos relacionamentos, refletir sobre os nossos sentimentos. Aquele povo talvez se sentisse abandonado, como eu disse, e isso fez com que esquecessem o seu relacionamento, a sua identidade com Deus. Precisamos refletir sobre tudo aquilo que pode estar nos tirando da presença de Deus, da nossa identificação com o nosso Deus. O nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia, o nosso Deus é justiça. E nós precisamos também ter o caráter de Cristo. Nós precisamos viver até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Mas para que isso aconteça na nossa vida, para que venhamos realmente nos identificarmos com Cristo Jesus, precisamos refletir sobre o que tem impedido essa identificação, o que tem nos tirado essa identidade. Não podemos negligenciar a nossa falta de identificação com Cristo. Quando a nossa santidade, ela não pode oscilar, ela não pode ir de um extremo ao outro. Nós precisamos mantê-la. Por isso, precisamos refletir, precisamos estar atento sobre aquelas coisas, aquelas causas, as razões que nos levam muitas vezes a perdermos a nossa identidade, a nossa identificação com o nosso Deus. Que não venhamos a ser como os israelitas no Egito, que haviam perdido a sua identificação com Deus. Deus nos abençoe e que Deus nos capacite a mantermos a nossa identidade de filhos amados, santos e irrepreensíveis do nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe.